os exames dela, e os exames dela, a plaqueta dela estava muito baixa, e que iam refazer. Se confirmasse, ela ia ter que ser transferida. E eu sabia que ela não ia suportar, porque ela tinha 5 meses de nascida, ela não se alimentava, ela não deixava eu pegar ela no colo, eu estava sobrevivendo, eu e ela, dentro de um quarto de oração. E aí, quando a médica veio para refazer e deu essa notícia para mim e pro pai dela, eu saí do quarto, dobrei meu joelho, porque o pai dela, como já era um quarto particular, o pai dela já estava junto, eu saí para fora, eu orei, eu falei para Deus: Pai, agora é o momento, ou o Senhor vai tirar, ou o Senhor vai devolver minha filha, porque ela não vai aguentar a situação que ela tá. Só que a todo tempo eu clamava pela misericórdia de Deus. Mas eu sabia que ali seria feita a vontade dele, ou sim ou não. E quando eles coletaram o sangue dela, ela saiu do quarto com os enfermeiros, eu entrei dentro do quarto e peguei ela no colo. E eu continuei clamando a Deus até eles retornar. Quando eles retornaram, acho que foi por volta de uns 20 minutos, ela voltou com os exames e falou que os exames dela estavam tudo certo e que eles iniciariam o tratamento dela. E hoje ela é curada. E eu creio através da fé, porque eu ouvi de todos os médicos do hospital público, das enfermeiras, a saturação dela de uma bebê de 6 meses chegou a 63. Os médicos não sabiam me falar o que ela tinha, não viam nada em raio-x. A pediatra, todos os enfermeiros não sabiam explicar o que ela tinha. Quando ela foi transferida para Cacemes, ali eles tratavam ela como um milagre, chamavam ela como um milagre. E depois de 7 dias, ela sem se alimentar, sem ter um acesso da veia, ela só estava deitada em cima de uma cama. Ali eu sabia que seria feita a vontade de Deus, né? Só que pelo fato da minha vida antes, eu tinha certeza que ali ia ser cumprida a vontade de Deus. Eu não tinha o que dizer, o que pedir para Deus, porque eu já tenho a minha menina de 15 anos e na época eu não cuidei dela, quem cuidou foi a minha mãe. Então eu pedia para Deus a misericórdia, porque eu não tinha pedido. A Isabela veio por uma gestação que não foi planejada. E ali pegou a gente de surpresa, só que através da gestação dela, o Senhor permitiu a gente viver o nosso lar de harmonia. E ali eu não entendi o que estava acontecendo, mas eu sabia que seria feita a vontade de Deus. Amém. Que Ele me preparasse para a vontade dele. E hoje eu tenho o meu milagre em casa, tem 4 anos, Isabela. Amém, 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 muito bom. Então, pessoal, o ponto que a gente vai refletir agora é, se a gente concluiu, por exemplo, venha o teu reino, Jesus nos mandou orar, venha o teu reino. O reino de Deus, se você não orar, o reino de Deus não vai vir do mesmo jeito? Vai vir do mesmo jeito. Então a dúvida que é o seguinte, então, se o que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Se eu orar ou não, parece que a oração não tem valor. E se Deus não pode mudar a sua vontade, porque a vontade dele é perfeita, se a nossa oração não muda a vontade dele, por que vale orar? Aí, tem algumas perguntas aqui para iniciarmos a aula de hoje. Desse conteúdo, que é o quê? Se o pastor David Wilkerson, que foi o fundador das comunidades terapêuticas, não tivesse orado, aqueles adolescentes teriam se convertido? Mas então quer dizer que a salvação Deus colocou na mão do David Wilkerson? A salvação do outro Deus colocou debaixo da mão de um homem? Luiz, eu acho assim, porque a oração já era intimidade com Deus. Se ele não tivesse orado, ele não teria intimidade. Se ele não tivesse intimidade, Deus não falaria com ele. Concordamos nisso. A única questão é o seguinte, então quer dizer que se você não orar, alguém não vai ser salvo? Então quer dizer que a salvação dessa pessoa depende de você? Ué, mas então Deus... E Deus? Imagina o seu filho, Deus olhar para você e falar assim, o seu filho não vai ser salvo, sabe por quê? Porque o João, de 30 quilômetros daqui, não orou. Falei assim, Senhor, mas o Senhor colocou a salvação eterna do meu filho na mão de um miserável pecador? Que tipo de Deus bom é esse? É a mesma coisa que você colocar um bebezinho para cuidar do outro bebezinho. E esse bebezinho cai e morre e você quer culpar o outro bebezinho. Isso seria correto? Não. Então, como responder a isso? Mas nós vamos responder. Mas se Deus não usar você, ele vai usar outro. Ele sempre usa. Uma boa resposta. Mas e o texto de Ezequiel quando diz, eu procurei um homem na brecha e não encontrei nem... Aí já complicou. Se Lutero não tivesse orado, a reforma teria acontecido? Se Wesley não tivesse orado, o avivamento teria acontecido? E aqui algumas perguntas. Parece haver alguns textos bíblicos, estamos na página de número 10, é isso? Onde coisas poderiam ter acontecido se o povo orasse, mas não aconteceram.
e coisas que não aconteceriam, mas aconteceram como fruto da fé e da oração. Alguns textos bíblicos parecem afirmar isso. Tiago 4,3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Ou seja, caso fosse uma oração correta e boa, a pessoa teria recebido. Então parece que Deus teria feito uma coisa, caso a oração fosse... Ué, mas espera aí, então quer dizer que a oração está controlando Deus? Como que a gente... Aguenta aí que a gente vai conciliar tudo isso aí. Lucas 11, do 5 ao 3. Então Jesus lhe disse: suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E suponhamos que aquele que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estamos deitados, não posso me levantar e dar a você o que você pede. Página de número 11. Digo a vocês que, embora ele não se levante para dar pão por o seu amigo que chegou, mas ele se levantará por conta da sua importunação e dará o que você precisar. Por isso eu digo: peçam e será dado a vocês. Busquem, vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede recebe, e que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual é o pai de vocês que, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se o filho pedir um ovo, lhe dará o escorpião? Tem um outro texto também. Quem se lembra aquele texto da viúva? Deus falou assim: imagine uma viúva, e disse assim, e disse-lhes isso sobre o dever de orar sempre, e contou o seguinte: imagine uma viúva que tem uma causa, e o juiz não atende ela, e ela vai no juiz: eu quero isso, o juiz me atende, o juiz não atende. Mas ela insistiu tanto que o juiz atende? O juiz iníquo. Mas peraí, mas o próprio Jesus disse que não é por muito falar que vamos ser os ouvidos. Então por que ele manda insistir em falar? Se ele acabou de falar que é por muito falar, a gente não vai ser ouvido. Entenderam? Eu quero só nesse momento que vocês entendam a pergunta que a gente precisa responder, para a gente entender os mistérios da oração. Por que Deus manda a gente orar muito, mesmo ao mesmo tempo fala que orar demais não quer dizer resposta de oração? Exato. E ao mesmo tempo ele diz em Mateus o seguinte: o pai de vocês já sabe o que vocês precisam, fica tranquilo. Mas ao mesmo tempo ele manda orar muito, insistindo. Mas ao mesmo tempo ele fala: não é por muito falar que vocês vão ser ouvidos, porque vocês estão orando igual pagão. Então... Pera. Hã? Fala. Não, eu ia falar assim: você acabou de responder a pergunta com o versículo seguinte. Qual? Vocês estão orando que nem pagão. Então, talvez a forma de oração e a fé envolvida, talvez a insistência não é por causa de que a gente precisa orar muito para que a gente alcance o que Deus quer. Talvez Deus quer, na verdade, intimidade, uma fé que só é construída em... Mas voltam no mesmo ponto. Se o propósito da insistência é intimidade, então a petição não vale nada, porque o que vale é só a relação. Então pedir não tem valor. Esse é o ponto que já foi apresentado. Foi respondido aqui pela irmã Lucilene e pela irmã Mari. Não, a questão da oração não é pedir coisas a Deus. A questão da oração é ter um relacionamento. Mas, se é ter relacionamento, por que o Senhor nos manda pedir coisas que não envolvem relacionamento? O pão. Porque eu tenho que clamar, às vezes insistir para ter pão. E a cura? Cura não envolve relacionamento. Cura envolve, eu vou orar pelo outro, envolve... corpo. Propósito seria? Talvez. Nós não estamos analisando hoje a oração como relacionamento, embora ela seja. Nós estamos analisando como petição, coisas que pedimos a Deus. Oração é um cotidiano. Igual você falou que a oração está no tema aí de não relacionamento. Isso. Na oração, porque na oração tem confissão, você confessa os seus pecados, correto? Confessar os seus pecados é a mesma coisa que pedir coisas a Deus? Não. Mas na oração você confessa os seus pecados. Perdoa os nossos pecados. Você está pedindo misericórdia. Mas não está pedindo coisas. Ah, sim, Né? Então nós vamos analisar hoje, quando oramos: Deus, faça isso aqui, Pai. Deus, faça isso naquela família. Deus, faça isso na minha família. Deus, pedir coisas ao Senhor. Deus não poderia fazer nada disso. Tudo que você pedir para Deus pode não ser atendido. E ainda assim você tem um relacionamento. Sim. Entendeu? Sim.
Então nós não estamos falando do relacionamento, nós estamos falando das coisas que pedimos ao Senhor. Mas o pedir também não é parte... Porque assim, por exemplo, eu sou filho do meu pai. Como ele é meu pai e eu tenho as minhas necessidades como filho, como parte do nosso relacionamento, não que isso define o nosso relacionamento, mas como parte do nosso relacionamento, é normal e talvez até mesmo construtivo eu pedir uma coisa pra ele, porque como eu sei que ele é meu pai... Mas você pode ter um relacionamento com ele sem pedir nada? Posso. Pode, então já vê que é coisas diferentes. Mas a questão não é você pedir pro seu pai, porque seu pai é falho, o seu pai não sabe das coisas que você quer, o seu pai muda de ideia. Agora de Deus, que já sabe de tudo que você precisa, já sabe do que Deus vai fazer amanhã, o Deus que não muda a vontade, o Deus do que vale pedir. Se pedir não muda ele já sabe. Por que ele manda insistir? Então você... E se ele não muda a vontade, o valor da oração não tem poder. Só que esses pontos, nós já vamos voltar. Mateus 17, 15. É igual lá, é meia hora, eles rezam Maria, não sei se é 50 vezes, se é 10 vezes. Eita. Pai Nosso. Então esse eu acho muito falar. Exatamente, muito falar. Mas, por exemplo, suponhamos a irmã aqui, ela queria a cura da filha, correto? Você não falou milhares de vezes, Senhor, cura minha filha. Senhor, cura minha filha. Cura minha filha, Senhor, por favor. Cura minha filha, Senhor. Pai, dá saúde à minha filha. Restaura minha filha. Ela pediu as mesmas coisas. Luiz, Era a mesma palavra. Luiz, a minha oração, eu pedia misericórdia e graça de Deus, né? Que ele encontrasse em mim. Que me permitisse que minha filha vivesse para eu ser a mãe. Quantas vezes nesse tempo você acha, se você fosse colocar em números, você pediu misericórdia sobre a sua filha? Centenas, né? Quando eu cansava, Ou seja, você vê que há uma repetição de todas as coisas. Então, peraí, parece que tem uma repetição que não pode, mas tem uma repetição que pode? Então nós vamos ver isso hoje. Agora, olha isso daqui. Mateus 17, 15 ao 21. Senhor, enfim, isso aqui é o texto que todo mundo conhece, não vou nem ler. Expulsar o demônio. Jesus falou que existem certas castas de demônio que não saem, senão por jejum e Então parece que tem coisas que Deus só faz por meio da oração. Então quer dizer que a oração está causando a vontade divina? Esses são os pontos, nós vamos explicar todos esses textos. Mateus 14, 22. Também não vamos ler tudo isso aqui. Quando Pedro tem medo e ele afunda. Então quer dizer que a fé causa milagres. Então vamos decretar. Mateus 9, 21, 22. Tem bom ânimo, minha filha, a tua fé te salvou. Mateus 10, 52. A tua fé te curou. Enfim, tem bastante aqui. Mateus 13, 57, 58. Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Tiago 5, 14 e 15. Está entre vós alguém doente, chame os presbíteros e a oração da fé salvará o enfermo. Pessoal, aqui tem muitos textos. Clama a mim e responder-te-ei. E há de ser que depois disso, depois da oração do clamor, derramarei do meu espírito. E o texto de Ezequias. Então tem muitos textos de Ezequias. Luiz, é que a oração de petição ela é um sustento da fé, porque se a pessoa deixar de orar pedindo, a fé esfria também, não é? Não, eu acho que não. Eu acho que pode ser uma pessoa que só ora para ter um relacionamento com Deus e não pede nada. Ela não pode ter um relacionamento com Deus? Só querendo ter um relacionamento com o Senhor, querendo ter o Espírito Santo? Tem um pastor que eu conheço e ele diz o seguinte, nas minhas orações eu não peço mais nada ao Senhor. Eu só peço para ter intimidade com Ele e peço o Espírito Santo. Ele não tem um relacionamento com Deus? Não, eu falo assim de petição, que eu falo assim de não só bens materiais, mas eu falo assim de ânimo, de força, de cura, de sustento. Ok, pode ser. Porque se eu não crer que Deus vai me sustentar e me dar força, desanimo. Ok, pode ser também. Orar por cura, salvação, petição, libertação. A oração ela é um campo muito, né? Sim. Pela libertação dos cativos, né? Ó, nós vamos analisar um texto aqui rápido. Eu vou pular esse parágrafo todo grande aqui. Nós estamos em qual página agora? Deixa eu ver aqui. Quem tá a apostila, Léo? Tá com a apostila aqui? 14. Página, isso. Agora nós vamos para a página 15, o último parágrafo. 15? É. Mateus 9, 35 e 38. Quem está com a apostila aberta aí? Nós vamos ler esse texto bíblico e a partir desse texto bíblico nós vamos começar a refletir sobre a oração. Mateus 9, do 35 ao 38. 9, 35 ao 38? Isso. Vou ler. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Pera aí, meu irmão.
Deixa eu ficar perto aqui para quem for ouvir a gravação ouvir sua voz. Tá. Lê de novo. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Continua. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, em outras, a seara é realmente grande, mas poucos são os obreiros, em outras, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Tá bom. Amém. Glória a Deus. Pessoal, Jesus está mandando orar para o quê? Qual é o pedido da oração do Senhor ali? Ore para que o Senhor mande. Ore para que o Senhor mande trabalhadores, obreiros, ceifeiros. Pergunto a vocês, se Jesus está pedindo para que o seu povo ore a Deus, para que o Senhor envie ceifeiros e trabalhadores, Deus enviar ceifeiros é algo bom ou mal? É algo bom. Então Deus enviar ceifeiros é algo bom e justo, porque Jesus não nos pediria para orar por algo que fosse mal. Vocês concordam? Se Jesus nos pede para orar, ore para que Deus envie ceifeiros, é porque Jesus reconhece que enviar ceifeiros é algo bom e justo. Pergunta: se enviar ceifeiros é algo bom e justo, Deus vai deixar de fazer o que é bom e justo se a gente não orar? Não, porque Ele é bom. Ele é todo bom. Então quer dizer que mesmo se a gente não orar, Deus vai mandar ceifeiros? Vai. Mas então de que vale a oração? Se Ele vai fazer mesmo sem orar, por que Ele pede para orar? Viu o dilema aqui? Porque enviar ceifeiros é algo bom e justo, segundo ao que parece, porque Jesus está pedindo. Então, se enviar ceifeiros é bom e justo, se a gente não orar e Deus deixa de fazer bom e justo, parece que Deus deixa de ser bom, perfeitamente justo. Mas então, se Deus vai fazer mesmo sem a gente orar, significa que a nossa oração não tem valor. É mera formalidade, porque Deus já ia fazer de qualquer jeito. Por exemplo, o Odair tem uma empresa. Aí o Odair vai fazer um projeto super grande. E ele vai contratar uma pessoa. Aí ele vai um processo seletivo lá na empresa dele. Só que ele fala pro Marco, entra nesse processo seletivo aí, o Odair falando, que eu vou contratar você, tá? Deixa o pessoal vir, mas se é meu filho, eu vou escolher você e pronto, acabou. Aí ele faz todo o processo seletivo, mas ele já sabe que ele vai contratar o Marco. Esse processo seletivo é verdadeiro de fato? Não, porque o Odair já ia fazer aquilo mesmo, independente do que o povo falasse. Quando a gente diz que Deus vai fazer isso, mesmo sem a gente orar, é como se a oração fosse mera formalidade. Deus já ia fazer mesmo. Parece que a oração perde o valor. Então agora nós vamos ver como conciliar o peso da oração, o valor da oração e Deus continuar sendo imutável, continuar sendo perfeitamente bom, perfeitamente justo. E nós vamos explicar o texto quando Deus deixa de fazer coisas e ainda assim permanece bom e justo. Beleza? Vamos lá. Pessoal, por favor, perguntem. Deu para entender a dúvida que está nesse texto? Qual que é o primeiro pilar do curso? Pergunta problema. E eu expliquei para vocês aqui o porquê eu tenho essa metodologia de fazer perguntas problemas. Deu para entender a pergunta? Porque às vezes se não entender a pergunta, não vai entender a resposta. Deu para entender a dúvida nossa? Esse dilema da oração com a soberania divina, com a onipotência, imutabilidade divina, e como a oração lida com isso. Nós estamos na página agora de número Oração segundo a nossa visão. Página de número 16. Oração segundo a nossa visão. Como assim segundo a nossa visão? Segundo a proposta do nosso instituto. Antes de desenvolvermos uma teologia da oração, então firmemos alguns pontos. A oração não muda a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus é perfeito. E o perfeito não pode mudar.
Mais o segundo ponto. Mas, embora a nossa oração não mude a vontade de Deus, existem coisas que Deus somente faz pela oração. E coisas que Deus deixa de fazer porque a gente não orou. Ué, mas você acabou de falar que Deus não muda. Mas que tem coisa que Ele só faz pela oração e deixa de fazer se a gente não orar? Como conciliar isso? Vamos lá então para o último parágrafo da página 17. Quem quer ler, levanta a mão. O parágrafo que está em negrito aí. Você, Maico? Pera aí, eu vou chegar aí perto para você ler. Vai ficar de cara com a câmera. Isso. Leia bem alto e eu vou explicar para vocês o que significa isso. Eu sou o fundamento da tua súplica. Primeiro, é minha vontade que recebas o que suplicas. Depois, faço-te desejá-lo. E então, faço-te suplicá-lo e tu o suplicas. Como, pois, não haverias de receber o que suplicas? Ok, tá bom. Vamos lá. Luiz, o que é isso? Que palavra difícil. É o seguinte. Nós vamos agora responder ponto por ponto, tá? Então, isso daqui é o começo da resposta. Vai ser uma escadinha. Primeiro ponto. Toda ação divina, milagre, que é resultado da oração, normalmente o que muita gente pensa, nossa, eu quero o milagre X. Então eu oro pelo milagre X. Então eu orei pelo milagre X, insisti pelo milagre X, Deus ouve a minha petição e atende o milagre X, correto? O desejo do milagre começou em quem aqui? No coração de quem? É aqui que inicia o erro. Começou em Deus, na verdade. Porque segundo a proposta da nossa oração, do nosso curso, o desejo não começa no homem, esse desejo. E a oração tem 4 etapas. Primeira etapa, Deus quer algo. Isso está aí na apostila, desse jeitinho. Deus quer algo. Segundo, Deus coloca no seu coração este algo. Terceiro, você ora por este algo. Quarto, Deus faz o algo que Ele já queria. Ou seja, vamos explicar com mais detalhes esse modelo. Deus permanece imutável, a vontade de Deus não muda, mas ainda a oração permanece extremamente importante. Por quê? Porque Deus escolheu a oração não como para realizar a sua e a minha vontade. No decreto divino e eterno, na sua sabedoria, Deus determinou que a oração seria o meio pelo qual Ele realizaria a vontade dEle. Então, a oração sim é extremamente importante, não porque ela causa coisas em Deus, ou ela gera coisas em Deus, não. Mas porque Deus, que já queria certas coisas, decidiu realizar e fazer essas coisas por meio da oração e do clamor. Alguma dúvida até aqui? Precisamos fechar esse primeiro ponto para prosseguirmos. Fala, pode falar. Ô Luiz, eu vou fazer Tudo bem se eu lançar um desafio bem rápido? Porque você acabou de falar que Deus coloca coisas dentro do nosso coração, correto? Certo. Em uma das aulas anteriores, provavelmente a aula anterior, a gente debateu sobre calvinismo. Certo. E aí você comentou que os calvinistas acreditam, os calvinistas em geral acreditam que a salvação é feita por aqueles que Deus colocou no coração e obrigou, entre aspas, certo, as pessoas a aceitarem a Ele e, portanto, certo, forem salvos. E a gente viu que isso é errado. Certo. Como que alguém concilia a ideia de que Deus... Porque aqui você pode simplesmente não orar. Então ele... Deus coloca no seu coração esse desejo, mas você pode dizer, não vou orar por isso. Não quero esse desejo do meu coração. Exatamente. Da mesma forma que Deus, como diz Paulo aos Romanos, coloca no coração de todo homem a lei divina, todos os homens que existiram sabem o que é certo e o que é errado, mas esse homem pode escolher viver no que é certo ou viver no que é errado.
Vejam só os autores que concordam com o que eu estou dizendo. Lutero e Calbart. Está escrito: lembremos que Lutero, em seu pequeno catecismo, insistiu de uma maneira interessante e luminosa sobre este paradoxo. Deus age à medida que oramos. John Wesley: Deus nada faz senão em resposta à oração. Isso não significa que a nossa oração controla Deus ou coloca Deus para agir. Isso significa que o Deus que já escolheu agir, determinou que o meio que ele agiria seria pela oração e pelo clamor. Um servo do Senhor disse de forma correta: a oração é a estrada da obra de Deus. Deveras, a oração está para a vontade de Deus, assim como os trilhos estão para o trem de ferro. Os textos, por exemplo, que o Watchman Nee usa para defender isso, olha só, estamos aí na Ezequiel 36, 37. Quem está com a apostila aberta aí? Aqui, ó, página 19. Irmã Pâmela, leia bem alto aí. Ezequiel 36, 37. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisso permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. Ou seja, o que Deus queria fazer aqui? Multiplicar os homens como um Rebanho. Mas antes de fazer, o que ele disse que permitiu que o povo fizesse? Solicitar a ele. Ou seja, os homens solicitam a Deus para que se multiplique o rebanho, não porque isso vai causar a vontade de Deus, mas porque o Deus que já queria multiplicar este rebanho, colocou no coração dos homens para clamar. Por isso, Luiz, mas por que Deus escolheu assim? Já já nós vamos ver como isso é lindo. Já já nós vamos ver. Isaías 62, versos 6 ao 7. Ó Jerusalém, coloquei vigia sobre os teus muros, que não se calarão de dia nem de noite. Ó vós que invocais o Senhor, não descanseis, e não lhe deis descanso, até que Ele estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Ou seja, Deus queria colocar Jerusalém por objeto de louvor na terra. E aquilo que Deus já queria, então Deus levanta alguém para clamar. Ou seja, Deus quer algo, Deus coloca no coração de alguém este algo que Deus quer, este alguém clama por este algo, então Deus faz o algo que ele já queria. Então por que a irmã contou a história? Jejuou por um, curou. E jejuou por outro, não curou. Por quê? Porque não foi a oração que causou o milagre, mas o Deus que já queria fazer este milagre colocou no coração do irmão: vai orar 4 horas por dia. Seja feita a tua vontade. Aí Deus queria fazer algo, curar esta criança. Então Deus coloca no coração da pessoa aquilo que Deus já queria. Aí ela foi orar 4 horas. Você acha que partiu da cabeça dela, vou orar 4 horas por dia? Por causa disso? Não. Deus coloca no coração dela. Então ela ora por este algo que Deus já queria. Então Deus faz o algo que ele já queria anteriormente, por meio do clamor e da oração. Ô Luiz, mas aí, nesse caso, se ela não orasse... Esse é um ponto que nós vamos responder. Então, se ela não orasse, Deus deixaria de fazer? Nós já vamos ver esse ponto, tá? Tá aqui na apostila. O senhor só queria falar de faz tempo no meu coração. Não entendi? A oração, ela é só um acesso, uma chave que você abre a porta para tudo aquilo que é de Deus vir. Exatamente. Por isso que se David Wilkerson não tivesse tido aquela atitude, provavelmente não haveria aquela salvação, não haveria esses milagres, não haveria. É como se fosse uma porta que você abre, que tudo aquilo que é a vontade de Deus, que é milagre, que é decreto divino, é revelação, é unção, é glória, tudo aquilo vem através da oração. Ótimo, exatamente isso. Olha o que eu vou ler aqui para vocês, seguindo, é exatamente isso que ele falou. Se todos esses pais, esses grandes pais, eles sentiam, e eu me sinto assim até hoje, sempre me senti, as pessoas que oram sempre, você sente um sufoco quando você não ora, uma angústia quando você não ora. Amém. Você não respira, você não está vivendo. Ó, tem um cara que eu conheci, ele foi meu patrão. E aí um dia, muito antes de ser meu patrão, né, ele estava
Pindaíba, foi lá no armário dele.